O impressionismo. A designação impressionismo, inicialmente aplicado por adversários a um estilo revolucionário de pintura, relaciona-se com um quadro do pintor Claude Monet, Impression sur le Levant, de 1872. O novo estilo artístico vigente se baseava na representação realista, fotográfica, visto que era uma invenção mais nova, moderna, prática e utilizável. Ao passo que, juntamente com as máquinas tecnológicas, a câmera fotográfica surgia, os pintores sentiam-se substituíveis. Não havia mais a necessidade de que eles retratassem os momentos, as pessoas ou as paisagens, pois essa nova criação já o fazia. O impressionismo não chegou a configurar na literatura uma escola, corrente ou movimento, mas é uma atitude expressiva perfeitamente identificável nos autores do realismo como Machado de Assis, Raul Pompeia, Euclides da Cunha, Graça Aranha e Coelho Neto no Brasil, Bessa de Queiroz e Cesário Verde em Portugal. Principais características encontradas em textos literários: valorização da cor, dos efeitos tonais para reproduzir a percepção visual do instante, portanto, frequência de sinestesia, pontilhismo ou período em leque, acúmulo de detalhes sem realce para nenhum deles, e palas de emprego de adjetivo-advérbio, valorização do substantivo abstrato que surge de um adjetivo, relevo da impressão, vaguidade, que se apresenta de maneira vaga, imagens ilógicas que aproximam realidades distantes, parataxe, abandono das conjunções, principalmente as subordinativas, frequência da presopopeia, frase nominal, expressão sintética, metáfora elíptica, aspecto permansivo, gerúndio, imperfeito do indicativo, associação concreto-abstrato. E, mais importante, linguagem expressiva, colorida, sonora, a sugerir mais do que dizem as palavras. Do mesmo modo que o quadro impressionista se propõe a captar as mudanças mais sutis da atmosfera e da luz, a linguagem impressionista busca figurar a variedade das sensações e dos estados mentais. O Ateneu, Raul Pompeia. Eu, o internato e o diretor. Nas ocasiões de aparato é que se podia tomar o pulso ao homem. Não só as condecorações gritavam-lhe do peito como uma couraça de grilos. Ateneu, Ateneu! Aristarco era todo um anúncio. Os gestos, calmos, soberanos, eram de um rei. O autocrata excelso dos silabários, a pausa hierática do andar, deixava sentir o esforço, a cada passo, e que fazia para levar adiante, de empurrão, o progresso do ensino público. O olhar fulgurante, sob a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês, penetrando de luz as almas circunstantes. Era a educação da inteligência, o queixo, severamente escoinhado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas. A educação mora. A própria estatura, na imobilidade do gesto, na mudez do vulto, a simples estatura dizia dele: aqui está um grande homem, não veio os côvados de Golias? Retorce-se sobre tudo isso um par de bigodes, volutas maciças de fios alvos, torneadas a capricho, cobrindo os lábios, fecho de prata sobre o silêncio de ouro, que tão belamente impunha como retraimento fecundo de seu espírito, teremos esboçado moralmente, materialmente, o perfil do ilustre diretor. Em suma, um personagem que, ao primeiro exame, produzia-nos a impressão de um enfermo, dessa enfermidade atroz e estranha, a obsessão da própria estátua. Como tardasse a estátua, Aristarco inteiramente satisfazia-se com a afluência dos estudantes ricos para o seu instituto. Características impressionistas em O Ateneu: predomínio das sensações, riqueza de imagens, abundância de comparações e metáforas e representação subjetiva. A música impressionista objetivava evocar os sentimentos, estado de espírito e impressões através da harmonia e das cores tonais. O rápido desenvolvimento tecnológico e as inovações sociais que marcaram o século XX resultaram na modificação do gosto estético e na necessidade de renovação. A máquina, a eletricidade, o automóvel, o avião, as massas proletárias, as megalópolis, a aceleração progressiva e a velocidade crescente com que todas essas transformações ocorreram determinaram profundas mudanças na forma de como o homem percebe e se relaciona com essa nova realidade e, consequentemente, na forma de se expressar artisticamente.
Teóricos e artistas da época perceberam desde cedo quanto a natureza e até mesmo o próprio homem sofreriam com o impacto da máquina. Não significaria apenas um acréscimo à vida cotidiana, mas uma forma de estimular a alcançar o imprevisível. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra global centrada na Europa que começou no dia 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, como a Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Essas potências dividiram em dois blocos: a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, versus a Tríplice Entente, que era formada pela França, Inglaterra e Rússia. A guerra acabou quando a Alemanha declarou sua rendição, dando assim a vitória à Tríplice Entente. A segunda revolução industrial nasceu com um progresso científico e tecnológico ocorrido na Inglaterra, França e Estados Unidos por volta da segunda metade do século XIX. A descoberta e o aproveitamento de novas fontes de energia, como o petróleo, no motor a combustão, a água, nas usinas hidrelétricas, o urânio para energia nuclear, revolucionaram ainda mais a produção industrial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da história da humanidade no século XX, ocorrido entre os anos de 1939 e 1945. As principais frentes de batalha eram formadas pelas Nações do Eixo, composta pela Alemanha, Itália e o Japão, versus as Nações Aliadas, integrado por Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Geralmente, considera-se o ponto inicial da guerra como sendo a invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 e subsequentes às declarações de guerra contra a Alemanha pela França e Inglaterra. O fim da guerra se caracteriza pela rendição da Alemanha no dia 8 de maio de 1945, declarando assim vitória das Nações Aliadas. Guerra Civil Espanhola. Ocorreu entre os anos de 1936 e 1939. Foi um conflito de forças políticas pela disputa de poder na Espanha, liderado pelo general Francisco Franco, que houve a ascensão do nazifascismo na Espanha. Os artistas desse movimento objetivavam romper os moldes tradicionais. Assim, eles promoveriam tendências inovadoras, no que se refere à libertação de criação e valorização da subjetividade do homem. As vanguardas são lembradas até hoje pelo seu marco na história. Oi galera, estamos aqui agora no Museu da Arte Contemporânea, mais conhecido como MAC. Aqui nós encontramos diversas obras das vanguardas e sobre o impressionismo. Vamos lá! O
cubismo surgiu em Paris no ano de 1907 com a publicação dos quadros de Picasso e Braque. Ele rompeu com a forma tradicional da representação do espaço na figura, abandonou a perspectiva única, multiplicou as visões e descompôs as figuras. O mesmo objeto é apresentado simultaneamente de diversos pontos de vista por meio da desmontagem e sobreposição das formas, como por exemplo o rosto da mulher, que pode ser visto de frente e de perfil ao mesmo tempo. Chega o observador a aprender a considerar diversos pontos de vista. As características do cubismo são formas puras e geometrizadas, supressão da continuidade cronológica, abolição da noção tempo-espaço, simultaneísmo, multiplicidade de perspectivas, técnica cinematográfica, supressão da lógica aparente, pensamento-associação e numeração caótica. Poema hípica. Saltos recordes, cavalos da penha, correm Jáqueis e Higienópolis. Os magnatas, as meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Oswald de Andrade. Para retratar o ambiente de uma corrida de cavalos na hípica, o eu lírico promove uma sobreposição de imagens que deslocam o olhar do leitor da pista, onde estão os cavalos e jockeys, para o público entretido pela orquestra. O resultado é uma imagem multifacetada composta de fragmentos de diferentes planos da realidade. O futurismo atingiu vários campos da experiência humana, como as artes plásticas, a literatura, a música, os costumes e a política, não se restringindo apenas à arte. No dia 20 de fevereiro de 1909, o poeta Filippo Marinetti publicou no jornal Le Figaro o Manifesto Futurista, dando início ao movimento. Trecho do Manifesto Futurista. Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academias de todo tipo. Lutaremos contra o moralismo, feminismo, toda a cobardice oportunista ou utilitária. Nós cantaremos as grandes multidões, excitadas pelo trabalho, pelo prazer e pelo tumulto. Nós cantaremos a canção das marés de revolução, multicoloridas e polifônicas das modernas capitais. Nós cantaremos o vibrante fervor noturno de arsenais e estaleiros em chamas com violentas luas elétricas. Estações de trens cobiçosas que devoram serpentes emplumadas de fumaça, fábricas pendem em nuvens por linhas tortas de suas fumaças, pontes que transpõem rios, como ginastas gigantes, lampejando no sol com um brilho de facas, navios a vapor aventureiros que fungam o horizonte, locomotivas de peito largo, cujas rodas atravessam os trilhos como o casco de enormes cavalos de aços freados por tubulações, e voos maciços de aviões, cujos propulsores tagarelam no vento como faixas e parecem aplaudir como um público entusiasmado. O movimento foi caracterizado pelas novidades promissoras na técnica e no progresso, reagindo contra a tradição, exaltando a velocidade e a mecanização. Seus poetas tentavam flagrar o movimento e a simultaneidade do objeto por meio da pontuação, destruição da sintaxe, onomatopeias, formas e novos significados. As obras buscavam representar a velocidade e o desenvolvimento tecnológico da época, apresentando muitas vezes fundo ideológico e publicitário. As características do futurismo são a abominação do passado, a exaltação das guerras, da militarização e da coragem, o entusiasmo da velocidade, da máquina, do progresso e das grandes multidões urbanas, a destruição da sintaxe, palavras sem liberdade, a abominação do adjetivo e do advérbio e a supressão do eu, substituído pela obsessão lírica pela matéria. Poema futurista, ode triunfal, Álvaro de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa. Eia, eia, eia. Eia eletricidade, nervos doentes da matéria. Eia telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente. Eia túneis, eia canais, Panamá, Kiel, Suez. Eia todo o passado dentro do presente. Eia todo o futuro já dentro de nós. Eia. Eia, eia, eia. Frutos de ferro e útil da árvore fábrica cosmopolita. Eia, 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 ho, oh, oh. Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me. Engatam-me em todos os comboios. Içam-me em todos os cais. Giro dentro das hélices de todos os navios. Eia, eia, ho, eia. Eia, sou o calor mecânico e eletricidade. A pintura futurista, influenciada pelo cubismo e pelo abstracionismo, tinha pretensão de dinamismo. Ao captar a forma plástica, a velocidade era descrita pelos objetos no espaço. As inspirações pelas cores e efeitos de luz do pós-impressionismo
como Van Gogh utilizava, assim como nas técnicas de composições cubistas, são evidentes. As coisas se movem, as coisas correm, as coisas mudam rapidamente. Já dizia Giacomo Balla em Manifesto Técnica da Pintura Futurista. O expressionismo foi um movimento de vanguarda na Alemanha, contemporâneo do futurismo italiano e do cubismo francês, mas cujas origens remontam ao século XIX. O mais famoso quadro expressionista, O Grito, de Edvard Munch, datado de 1893. Certa noite, eu caminhava por uma via, a cidade de um lado e o fiord embaixo. Senti-me cansado, doente. O sol se punha e as nuvens tornavam-se vermelho sangue. Senti um grito passar pela natureza. Pareceu-me ter ouvido o grito. Pintei esse quadro, pintei as nuvens como sangue real. A cor uivava. Na obra, retrata a angústia e o desespero existencial do indivíduo. No seu sentido mais amplo, caracteriza a arte voltada para a expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser e se manifestam pateticamente. O mundo interior é visto como obscuro e alógico, portanto assim deve ser a sua opinião. Logo, o expressionismo e o surrealismo valorizam sonhos e tudo aquilo que escapa do controle lógico do homem. Reagindo contra o refinamento impressionista e estimulados pelos prenúncios da Primeira Guerra Mundial, os expressionistas distorcem as formas intencionalmente com traços violentos, aproximando da caricatura do grotesco. Na literatura, o expressionismo se estendeu à poesia, ao ensaio, ao teatro e ao romance. São muitos os poemas inspirados nas catástrofes de guerra que traduziram sentimentos de sofrimento, horror e solidariedade humana. Georg Schauck foi um dos mais notáveis escritores do expressionismo alemão. A sua vida limitou-se apenas a duas coisas: a droga e a poesia. A sua poesia, de declínios e ocasos, de desintegração e ruínas, de decomposição e morte, era uma poesia dolorosamente dominada pela doença ao mundo ao seu redor, descrente de qualquer cura e nostálgica de um tempo incompreensivelmente remoto. Schauck considerava-se apenas semi-nascido. O suicídio serviria menos para matá-lo do que para abortar o seu completo nascimento. George teve uma vida conturbada e profundamente amargurada. As tensões de um mundo nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial e a deformação de um antigo ideal científico que estava ruindo naquele instante estavam nas rodas de discussões de uma Alemanha pálida e um mundo tênue. O expressionismo também vem em clara oposição ao positivismo de Auguste Comte, propondo a busca no âmago dos sentimentos humanos. Em síntese, caracteriza-se pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser e que se manifestam pateticamente, de forma obscura e alógica. Toda a melancolia e o desespero que foram consequências da guerra culminaram em um dos primeiros movimentos da sétima arte, o expressionismo alemão. Friedrich Murnau, Fritz Lang e Robert Wiene foram os principais diretores dessa época, marcado pelo balanço da luz e da sombra do cinema. Entretanto, vale lembrar que o expressionismo como forma de arte começou na pintura e foi marcado por grandes artistas como Edvard Munch, Paul Klee e Franz Marc, todos influenciados pelo pós-impressionista Vincent van Gogh. Eles retratavam a angústia, o tormento e a dor em pinturas que hoje são tidas como verdadeiras obras de arte. Tinham como características visuais a deformação das figuras, contornos alongados e monstruosos, criando uma descaracterização do belo. Um dos principais exemplos do movimento é o quadro O Grito, de Edvard Munch. Muito disso foi mantido nos filmes do expressionismo alemão, e fizeram ainda mais sentido na época em que foram filmados. O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, e dirigido magistralmente por Robert Wiene, é um ótimo exemplo disso. Cenários não realistas, sombras pintadas e perspectivas distorcidas fazem parte do espetáculo expressionista. No trecho a seguir, encontra-se traços expressionistas na obra de Mário de Andrade, Amar, verbo intransitivo. Amar, verbo intransitivo. Em uma das voltas, olhando para trás, viu a montanha curvada, com o sol lhe mordendo as ilhargas. Era Loge, deus do incêndio. As montanhas desembestavam assustadas, gripando os itatins com gestos de socorro, contorcidas. Loge perseguia as medrosas, lambidos de chama trinando. Fraulein escutou o xilofone, o tema conhecido.
e O Encantamento do Fogo principiou para Brunilda, sendo elas a descrição levando em conta associações subjetivas e O Encantamento do Fogo principiou para Brunilda e a natureza em sofrimento, o sol lhe mordendo as ilhargas. O dadaísmo se deu com o extremo inconformismo anterior à Primeira Guerra Mundial, gerando consequências artísticas e culturais. Surgiu em Zurique em 1915 como manifestação de um grupo de artistas de diversas nacionalidades, e um deles, Trizat Zara, responsável pela escolha do nome, disse: "Dada não significa nada". Essa frase sintetiza o espírito do movimento: contestação de todos os valores tradicionais, abandono de todas as formas convencionais de significação, passando a ser improvisação, desordem, dúvida, predomínio da percepção e oposição a qualquer tipo de equilíbrio. Os fizeram uso do nonsense, não sentido, absurdo, dos detritos cotidianos e dos objetos vulgares, como o urinol, representado por Marcel Duchamp. Com ironia, ele deu o nome de A Fonte. A roda de bicicleta de Marcel Duchamp é um gesto revolucionário. Com esse ready-made, o autor propõe a anti-arte, uma provocação que era típica do movimento, negando em sua essência a função estética embelezadora da obra de arte. De forma irreverente, posiciona-se contra os estatutos da estética tradicional, questionando a aura sublime e o papel da arte, ao deslocar objetos pré-fabricados de seu contexto habitual e destituí-los de suas funções cotidianas. Sua arte está a instigar o espectador a ver o conhecido sob o novo prisma. Características do dadaísmo: liberdade total de criação. Estamos contra todos os sistemas, mas sua ausência é o melhor sistema. Demolição, abolição da lógica, da memória e da gramática, humor delirante e nonsense. A arte deve ser inestética ao extremo, inútil e impossível de justificar. Pegue um jornal. Pegue uma tesoura. Escolha neste jornal um artigo que tenha o comprimento que você queira dar ao seu poema. Corte o artigo. Corte em seguida com cuidado cada palavra dele e ponha-as em um saco. Agite delicadamente. Pegue depois um recorte após o outro. Copie as palavras rigorosamente na ordem em que saíram. O poema se parecerá com você. E eis que você se tornará um escritor infinitamente original e de sensibilidade fascinante, mesmo que incompreendido pelo vulgo. Agora abordaremos sobre a vanguarda surrealismo. Todo mundo sonha todas as noites, mesmo que não se lembre ao acordar. É nisso que o surrealismo é baseado. A vanguarda que surgiu em 1924, em meados do século XX, entre períodos de grandes guerras e a grande aversão à burguesia. Voltando no assunto dos sonhos, o surrealismo se baseou pelas teorias psicanalíticas de Freud, que consiste em invadir o inconsciente do artista, esse mesmo que se aprofundou no teatro, no cinema e nas pinturas. Agora iremos abordar os principais artistas do movimento surrealista e suas características. Salvador Dalí. Embora seja mais conhecido por suas obras plásticas, Dalí foi um artista multifacetado. Teve participação em trabalhos nas áreas do cinema, da literatura, da escultura, da ilustração e da fotografia. Chamado muitas vezes de o mestre e a arte surrealista, Salvador Dalí chegou a afirmar que seus quadros eram fotografias de sonhos pintadas à mão. Assim, foi considerado um dos grandes ícones da vanguarda surrealista. Todavia, causou polêmica sendo expulso pelo líder e fundador do movimento, André Breton, por motivos de interesses e tendências políticas distintas. Chegou a dizer que a diferença entre os surrealistas e eu é que eu, na verdade, eu sou surrealista. Principais obras. Salvador Dalí é considerado um dos grandes artistas do século XX, e suas obras plásticas são repletas de imagens oníricas e bizarras. Destacam-se O Enigma Sem Fim, de 1928, O Grande Masturbador, de 1929, Os Dois Balcões, de 1929 e A Persistência da Memória, de 1931. Breton. Quem foi Breton? André Breton foi um importante escritor e poeta francês do século XX.
É considerado um dos fundadores do surrealismo na literatura, sendo um dos principais teóricos desse movimento. Ficou conhecido pelos manifestos em que fez o anúncio do surgimento do movimento surrealista. Sua principal obra é o Manifesto do Surrealismo de 1924. As principais características do seu estilo literário. Abordou em suas obras diversos temas políticos com viés de esquerda. Seus textos são marcados por um forte humor negro. Abordou temas e problemas psicológicos em suas obras, principalmente aqueles ligados à insanidade mental. Suas obras também são marcadas pelas presenças dos simbolismos, abordagem de temas relacionados às difíceis e complexas realidades da vida. As principais obras são os romances Nadja e L'Amour Fou, poesias Perfume no Ar, O Amor Louco, Clair de Terre, Arcano 17, Poems 1919 a 1948, A Chave dos Campos e de não ficção, O Manifesto do Surrealismo, Segundo Manifesto do Surrealismo, Vasos Comunicantes, O que é Surrealismo e Surrealismo e Pintura. Agora acabou.